Mais um destaque virando a página, o relator da representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Daniel Silveira, deputado Fernando Rodolfo, pediu nesta quarta-feira a suspensão do mandato do deputado por 6 meses. Silveira responde a processo por quebra de decoro parlamentar no episódio do vídeo publicado com críticas ao Supremo Tribunal Federal. A pedido do relator, o presidente do colegiado, Paulo Azi, concedeu um pedido de vista coletiva por 48 horas. O processo contra Daniel Silveira tem por base 7 representações diferentes de autoria dos partidos PSOL, PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede e Podemos, juntados em uma única representação. O vídeo feito por Daniel Silveira motivou sua prisão em flagrante no dia 16 de fevereiro, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí, Fiuza, como está acompanhando esse processo contra o deputado Daniel Silveira no Conselho de Ética? Hoje uma vitória até do deputado, esse relatório aí que muita gente esperava que pediria a cassação dele, sugeriu apenas a suspensão por 6 meses, Fiuza. Vamos dar uma recapitulada rápida aqui no que foi aquele vídeo do Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, que ensejou essa ação aí. Ele fez uma série de ataques muito agressivos, ele xingou ali integrantes do Supremo Tribunal Federal, ele estava se manifestando sobre uma série de ações do STF que estão revoltando a população inteira, tipo não deixar a polícia atuar em defesa das favelas e permitindo o crescimento do crime organizado. Não há dúvida de que é irritante e revoltante a ação do STF em vários aspectos. No entanto, era um vídeo com falta de compostura para um parlamentar, muito agressivo, e trazia, na minha opinião, que não é muito, não vinha sendo feitio do deputado, mas trazia ali umas ideias de que o AI-5 ficaria no ar como uma ameaça. Depois ele disse que não quis dizer isso. Bom, dentro da lei, dentro do que a Constituição garante a um parlamentar, ele precisava estar justamente nessa fase que ele está agora, de ser averiguado, avaliado e julgado pelos seus pares. Mas o que aconteceu? Ele recebeu por uma ação, no mínimo controversa, e que ensejou aí a revolta de vários juristas importantes, uma ação monocrática, uma prisão de ofício decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu depois foi que a Câmara dos Deputados, num dos seus atos mais covardes do parlamento na história, entregou a cabeça do Daniel Silveira. Outros serão, hein? Vou avisando aqui, outros serão presos desse mesmo jeitinho aí, porque está aberto o precedente. Mas agora o que a gente está vendo é isso, é o assunto voltando onde ele deveria estar. O deputado se desculpou por aquele tom, disse que não queria sugerir que o AI-5 é, sim, um alerta permanente para que as instituições funcionem direito, que seria um absurdo, realmente, e agora está aí, talvez, podendo receber uma punição que seria a punição cabível, e não esta situação atual, que é um deputado preso pelo que ele falou. Isso a gente não deve cansar de se repetir. Noves fora o conteúdo, o teor do discurso. É um escândalo um deputado preso, né, por um discurso que fez, por um vídeo, tal do flagrante eterno. Vamos ver se o parlamento revê, né, essa ação covarde e faz a crítica, o crivo, enfim, a punição cabível para o que aconteceu. E rapidamente, Zé, antes de passar para você, uma outra informação sobre o deputado, Daniel Silveira está implicado também no caso dos atos supostamente antidemocráticos. E, sobre isso, o senador Randolfo Rodrigues quer que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja substituído na condução das investigações de parlamentares que eram alvo do inquérito desses atos. Randolph protocolou uma petição nesta quarta no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o ministro Alexandre de Moraes solicite ao Conselho Superior do Ministério Público Federal que Aras seja substituído. Na semana passada, a PGR pediu ao STF o arquivamento das investigações. O caso apurava o envolvimento de 11 deputados na organização de movimentos. Zé. Olha, nesse caso aí do Ministério Público Federal, até o ministro Alexandre de Moraes não aceitou muito bem essa ideia de pedir o arquivamento.
O juiz tem que atender o que o Ministério Público, que detém o monopólio de representar ou não contra alguém, né? Mas expôs ali, principalmente ao abrir o sigilo desse processo dos atos antidemocráticos, né? É bom que a gente fica sabendo exatamente como andam aí as entranhas desse julgamento esquisito. Então já há uma guerra do Supremo, e que agora o senador Randolfo Rodrigues entra nela, contra exatamente o procurador-geral Augusto Aras. Sobre o processo lá no Conselho de Ética, Vitor, são 2 processos. O primeiro é de Flor de Lis. Foi aprovada ontem a cassação dela no Conselho de Ética. Ela deve recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário. Flor de Lis, há um ano, exatamente um ano, em junho do ano passado, né, foi acusada de mandar matar o marido, né, o pastor Anderson. Um ano. Só agora o Conselho de Ética dá o resultado. Veja bem, o mandato parlamentar, ele é envolvido em prerrogativas, em imunidades, em foro especial, não é para brindar a pessoa ou um direito individual do parlamentar, mas é uma garantia da sociedade. Então, a Flor de Lis, perdendo essa garantia, ou seja, o mandato parlamentar, não significa um julgamento, uma condenação na Câmara, mas apenas dizendo, olha, tire a imagem da Câmara dos Deputados dessa história de mandar matar marido e vá responder à Justiça Comum. No caso do Daniel, é exatamente o contrário. É para onde serve a prerrogativa parlamentar, para falar. E foi isso que entendeu o relator do processo, dizendo que ele estava no limite do seu direito, da sua prerrogativa, que é uma das principais do parlamentar, de falar, ou seja, de falar, ou seja, se não pode censurar um deputado. Surpreendeu, todo mundo achou que ia pedir a cassação, né? E esse é o mais sério processo contra ele, que é o caso aí do vídeo que ele gravou contra o Supremo Tribunal Federal. Mas vai ter que passar pelo plenário do Conselho de Ética e depois plenário da Câmara.